Deus. Quando o pastor tinha me convidado para trazer a palavra, eu confesso aos irmãos que eu tinha preparado uma outra mensagem. Até domingo eu tinha preparado uma mensagem. Mas quando aí chegou segunda-feira, parece que Deus tocou no meu coração assim: muda a mensagem. Eu acho que foi para você, sabe? Ou foi para mim, não sei. Né, irmã Amália? Às vezes é para nós, né? Porque a mensagem às vezes é a gente olhando no espelho, né? Daquilo que pode ser para nós. Eu até preguei aqui esse texto, não sei se alguém lembra. Uma das primeiras vezes que eu vim aqui, que o pastor me convidou para pregar, eu preguei sobre esse texto, se eu não me falha a memória. Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 20, dos versículos de 1 ao 15. Mateus 20, dos versículos de 1 a 15. Como vocês sabem, eu gosto de dar tema, né, aos meus sermões. E o tema de hoje é: meus direitos, onde estão? O tema de hoje é: meus direitos, onde estão? A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 15: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, na minha Bíblia fala hora terceira, mas é 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos na praça. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. A minha Bíblia fala perto da hora sexta e hora nona, mas é perto de meio-dia. Verso 6: e saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe: porque ninguém nos assalariou. Disse ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada. Na minha versão está falando hora 1/10, isso é aproximadamente 5 horas da tarde. Receberam um dinheiro. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Eu queria mostrar para vocês uma foto que eu tirei hoje. Aqui em Brasília, quem mora em Brasília, que pega trânsito quase diariamente, como eu, quase sempre a gente se depara com cenas como essa. Qual que é a cena? Você está aqui no seu carro, bonitinho,
atrás do outro, esperando a sua vez. Mas sempre tem que ter aquele que entra aqui, né? Você está lá querendo chegar cedo, está com pressa, está atrasado. Aí você está lá pensando consigo mesmo, eu estou fazendo tudo certinho. Mas aí vem o outro aqui e entra bem aqui na sua frente. Se você, humanamente falando, sem espiritualizar as coisas, se você é como eu, você pensa assim, mas não é justo. Por que que ele não pode esperar? Eu estou esperando. Por que que ele não pode esperar? Será que é só eu que sinto assim ou você sente assim também? Como é que você fica quando as pessoas querem entrar na sua frente? A palavra do Senhor hoje é falar dos meus direitos. Onde estão? Porque nós conhecemos muito bem os nossos direitos. Talvez não conhecemos muito bem os nossos deveres, mas os direitos a gente conhece. E esse texto, ele fala justamente de aquilo que Jesus estava querendo falar para os seus discípulos a respeito do que eles consideravam como direito. Porque se você entendeu o texto está falando que tinha um senhor que era dono de uma vinha, e fala que ele saiu logo cedo, para recrutar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E aí ele fala que ele pegou logo as pessoas assim no primeiro horário. Imagina 6 horas da manhã, já chamou a primeira turma, vem para a vinha. Beleza, está ali trabalhando. Aí aquela turma que trouxe 6 horas da manhã, quando foi 9 horas, ele viu uma outra turma chegando às 9. Quando deu o meio-dia, eles viram outra turma chegando. Provavelmente eles já estavam almoçando, tirando a cesta, né, depois do almoço. Quem é que gosta aí de tirar um soninho depois do almoço? É coisa boa, né? Não, eu nem sempre consigo. Aliás, nem sempre não, quase nunca não consigo. Mas o dia que eu consigo é bom. Você almoçar, né, e dar uma encostada ali, ficar uns minutinhos, uns 15 minutos, parecendo aquele gato de hotel, aquele sono que você fica pescando aqui, né? Então provavelmente esses homens estavam lá tirando as cestas. Aí quando a fé chega, mais gente para trabalhar meio-dia. Depois mais tarde, já no meio da tarde, chega mais gente para trabalhar. E aí quase no fim da tarde, por volta das 5 horas da tarde, chegam outros trabalhadores para trabalhar. E aí quando eles estão chegando, aí quando dá 6 horas, aí o dono da vinha chama todos eles para acerto de contas. E aí os que entraram por últimos foram os primeiros a receber. E aí fala que eles começaram a receber e era um dinheiro. Eu imagino que se fosse uma moeda, era uma moeda igual para todos, de forma que todo mundo conseguia ver o que o outro estava recebendo. Então eles viram os primeiros que entraram às 17 horas recebendo aquele dinheiro, depois os outros recebendo aquele mesmo dinheiro. Então aqueles que entraram primeiro, que começaram a lida mais cedo, eles já começaram a pensar em seus corações: e os nossos direitos? Pela lógica, pela regra, pela lógica, pelo o entendimento normal das coisas, né? Que você está no carro, eu vou ser privilegiado por chegar primeiro. Aí talvez aí eles começaram a sentir esse sentimento: ué, está entrando na minha frente. E aí pensou, quando chegar a nossa vez, pensando bem assim, eles começaram 5 horas, receberam um dinheiro. Se nós entramos mais cedo, naturalmente nós vamos receber, né, 2 vezes mais. Nós vamos receber pelo menos o dobro daquilo que foi pago àqueles que trabalharam menos. Só que quando chegou a vez, quando chegou o momento deles receberem, para surpresa deles, era a mesma moeda, era o mesmo valor.
E aqueles trabalhadores começaram a murmurar entre si, murmuraram provavelmente com aquele homem que estava pagando eles. Eu imagino eles chegando, olhando para a moeda e falando: só? É só isso? É só isso mesmo? Deve ter feito uma risadinha amarela, né? Dizendo: só? Não está errado, não? Tem certeza? Porque eu entrei cedo. Eu comecei de manhã. Por que eu estou recebendo igual quem entrou agora? Quando Jesus está escrevendo esse texto, ele está escrevendo para os seus discípulos. E ele estava falando para Pedro que no texto anterior, se você voltar a sua Bíblia aí para o texto anterior, ele fala daquele homem rico, aquele jovem que era rico, e Jesus disse: olha, se você vender tudo que você tem e seguir a mim, você vai ganhar o reino. E aí no verso 27, então, depois que Jesus fala com aquele jovem e ele vai embora, no verso 27, Pedro falando assim: então Pedro respondendo disse-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos receber? Humanamente falando, todos nós temos um senso de justiça, um senso da que a gente acha assim, que as coisas são feitas no mérito. Nós crescemos, estudamos e vivemos em uma sociedade que pensa assim, pensa na questão do mérito, de você merecer as coisas. E aqui Jesus está falando para Pedro, que Pedro fala: nós que deixamos família, deixamos trabalho e te seguimos, nós vamos ganhar o quê? E Jesus está dizendo um negócio que talvez desanimaria eles. Olha, eu vou contar essa parábola para vocês. Os últimos serão os primeiros. Em outras palavras, nem sempre o nosso senso de justiça, o nosso senso de direito é o mesmo senso de direito, é o mesmo senso de justiça que Deus tem, que Deus age em nossas vidas. Mas uma coisa nós temos certeza: esses trabalhadores que começaram a questionar aquele que assalariou eles desenvolveram, estavam naquele momento mostrando pelo menos 3 ou 4 sentimentos que nós costumamos fazer demais isso diante de Deus. Primeira coisa, sentimento de comparação. Nós temos, infelizmente, por hábito de querer comparar a nossa vida com a vida das outras pessoas. Nós queremos olhar para as outras pessoas e queremos ter referência delas, o que elas vivem, o que elas fazem, como elas se comportam e o que elas recebem. Porque nem sempre nós achamos que nós estamos sendo devidamente recompensados, que nós estamos sendo devidamente vistos por Deus, baseados às vezes no que a gente está vendo ao nosso redor. Eu não sei vocês, mas lá em casa, por exemplo, os meus 2 meninos, vamos imaginar assim, tem um refrigerante lá na geladeira, que não vai dar para os 2. Aí o que eles fazem? Não sei na casa de vocês, se é diferente. Eles colocam um copo aqui e depois colocam outro copo aqui. E aí colocam um pouco aqui, colocam um pouco aqui, colocam um pouco aqui e aqui, vai. Aí eles olham assim, para ver se está exatamente na mesma proporção. E se um achar que o outro está tendo um pouquinho mais, ele já enfesa logo. Não, peraí, esse negócio aí está errado. Mede aí direito. É o que a gente tenta fazer. É o que nós, infelizmente, acabamos fazendo. A gente quer comparar nós tendemos a fazer comparações das nossas vidas com as vidas das outras pessoas.
E aonde entra um sentimento de comparação, entra um sentimento de justiça própria, entra sentimento de ingratidão. Porque quando a gente começa a gente ter parâmetros de comparar a nossa vida com a vida das pessoas, nem sempre fazendo o nosso juízo, nós vamos achar que Deus está sendo justo, que a vida está sendo justa, que as coisas estão sendo justas para conosco. O Vinícius, meu filhote mais velho mesmo, ele falou essa semana: mãe, lá na escola está acontecendo um negócio assim muito injusto. Eu fiquei reprovado, eu vou ter que fazer provas de recuperação. Mas a nota que eu tirei é a minha nota. Mostrou o que eu sou naquele momento. Mas eu tenho muitos colegas que eles ganharam até certificado de destaque. Mas ganharam porque colaram. Ganharam o certificado porque eles não foram fiéis, não foram honestos. E agora eles estão sendo premiados. E eu não estou sendo premiado. Pelo contrário, eu estou recebendo a devida punição. Quantas vezes nas nossas vidas a gente age dessa forma? Quantas vezes na nossa vida, a gente acha que a gente não está sendo justo, Deus não está sendo justo, ou a situação que a gente está vivendo não é justa para com a gente. Às vezes você está num trabalho onde você é a pessoa mais dedicada no trabalho, onde você é o mais esforçado no trabalho, onde você é um cumpridor de horários, você é aquela pessoa que cumpre muito bem as suas tarefas. Aí vem uma pessoa que você sabe que ela é toda enrolada, toda trapaceira, toda, né? Aí ela vai e tem uma vaga que sai para uma promoção, e aquela pessoa vai e é promovida, você não. Ou às vezes você mora dentro de um lar, de uma família, que você sente que pai e mãe está tendo uma preferência. Tem o irmão, aquela irmã que é a ovelha negra, que você sabe que ela está levando o pai ou a mãe na conversa, que ela dá os perdidos, que ela dá os fora, dá a bolada nas costas. Mas você não. Você é fiel, você é justo, você é certo. Aí na hora de ganhar o presente, a atenção vai para quem? Para o outro. Na hora de ganhar, né, o ovo de chocolate, o seu ovo é um ovinho, da outra pessoa é um ovão. Está errado isso, não pode. Como é que pode um negócio desse? Esses trabalhadores estavam fazendo comparações. Eles estavam medindo o que estava acontecendo com eles, com os outros trabalhadores. Nas nossas vidas, nós também fazemos isso. A gente quer comparar os outros. Por que essas pessoas têm mais oportunidades do que a gente? Por que essas pessoas têm mais visibilidade do que a gente? Por que essas pessoas são mais queridas do que a gente? Elas são mais queridas porque elas são baderneiras, elas são mais festeiras, e eu sou mais sério, eu sou mais reservado, eu sou mais tímido, então eu não sou tão lembrado, eu não sou tão visualizado quanto os outros. E às vezes nós enchemos nossos corações de amargura, enchemos os nossos corações de ressentimentos, enchemos nossos corações de sentimentos ruins, junto às pessoas, e às vezes até junto de Deus. Quem em algum momento já não teve assim aquela frustração com Deus e fala: Senhor, eu fiz tudo, eu abri minha empresa certinha, eu fui lá, registrei, fiz CNPJ, fiz tudo, aluguei o ponto, fiz tudo certo. Aí quando a fé, eu fui lá e tal, e deu errado, e fechei a loja, e fechei. Aí você vê o outro todo enrolado, você vê o outro todo trambiqueiro, enrolado, ele vai lá e faz, e dá certo, e o negócio dele está prosperando, e você que antes
você via ele como uma pessoa bem próxima de você, ou até um empregado seu, alguém que já trabalhou para você. Daqui a pouco você vê aquela pessoa lá prosperando, com um carro muito melhor que o seu, andando uma vida muito melhor que a sua, tendo condições muito mais do que você, e você olha, cara, não é possível que esse aqui é aquele cara que antes eu dava comida para ele, eu arrumava as coisas para ele, hoje ele está aí esnobando, esbanjando. E os meus direitos, onde estão? E os meus direitos, onde estão? No livro de João, capítulo 21, dos versículos 18 a 21, é outro momento que Pedro está questionando Jesus a respeito de João. É um texto que fala assim, que Jesus acabava de dizer para Pedro, falou, olha Pedro, quando você ficar mais velho, você não vai fazer mais o que você quer. Você não vai para onde você quiser ir. Alguém vai te pegar na sua mão e vai te levar para lugares que você não quer. E você vai ser obrigado a fazer coisas que você não quer. Mas é para a glória de Deus. Aí ele olha para o João que está do lado. O João, aquele que encostava, né, em Jesus na ceia. E esse aqui? O que vai ser dele? Irmãos, a Bíblia fala que existem pessoas, por Deus, que elas estão separadas por Deus para serem mártires. Existem irmãos nossos, e já tiveram irmãos ao longo da história, e ainda até a volta de Jesus, existem pessoas que são reservadas para Deus para morrer por causa do Evangelho. Há pessoas que serão executadas por causa do amor de Cristo. Tem pessoas que vão levar tiro na cabeça. Tem pessoas que terão suas gargantas cortadas. Tem pessoas que infelizmente vão sofrer danos físicos, vão sofrer agressões. Tem pessoas que vão ser maltratadas. Tem pessoas que vão ser humilhadas. Elas não são melhores do que nós e também não são piores do que nós. Mas o Senhor disse que para cada um, Deus tem preparado algo para a sua vida. Então assim, se alguém vai viver até os 100 anos, se alguém vai durar aí 100, 110 anos, ok, amém, glória a Deus para essa pessoa. Mas o fato é que existem pessoas que não vão viver até os 100 anos, existem pessoas que vão morrer cedo. Crianças vão morrer, bebês prematuros irão morrer. Por quê? Não sei, mas vão. É o propósito de Deus, dentro da soberania, dentro do propósito de Deus na vida do ser humano, na vida da terra, na sua vida, na minha vida. Deus tem um propósito e Deus vai cumprir o propósito do jeito que lhe apraz. Do jeito que lhe apraz. Eu não posso, irmão Sérgio, chegar para Deus e dizer, Senhor, é o seguinte, eu vou viver até os 100 anos, beleza? Rafael, vai chegar diante de Deus e falar, eu quero viver, Senhor, até os 110. Quem sou eu, quem é você, para dizer para Deus o que viver, como viver, até quando viver, o que vai acontecer da nossa vida? Então por que nós estamos comparando as nossas vidas com a vida de outras pessoas? Jesus falou para Pedro, se eu quiser que João viva até os 100 anos, é eu e ele. Se eu quiser que você morra pendurado numa cruz, é eu e você, é o meu relacionamento, eu e você. Então não fique olhando se alguém vai viver muito ou vai viver pouco, se aquela pessoa tem saúde, você talvez não tenha, se aquela pessoa tem prosperidade, você não tenha. Viva a sua vida, você focado com Deus, porque o relacionamento nosso é nosso com Deus, a minha vida é minha vida com Deus.
E Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem mistérios na sua e na minha vida. Não tem necessidade da gente ficar olhando para os lados e pensando, será que as pessoas estão vivendo melhor do que eu? Eu não aceito. Dizem que o sentimento às vezes do invejoso não é que as pessoas têm alguma coisa. Às vezes o sentimento do invejoso é que alguém tenha mais do que ele. Não precisa ter muito. Basta passar na frente. Porque ele não suporta a felicidade dos outros, o sucesso dos outros. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos o coração de Cristo. Então, esses sentimentos de comparação, sentimentos de justiça própria, sentimentos de ingratidão. Sabe como é que esses trabalhadores chegaram diante desse senhor aqui para receber a moeda? Os primeiros chegaram e agradeceram. Os últimos chegaram lá, não chegaram mais com sentimentos de gratidão. Chegaram com sentimentos de ingratidão, de comparação, de justiça própria. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e deixamos de adorar a Deus, de agradecer a Deus pelo que a gente tem, e a gente fica murmurando, questionando e criticando por coisas que a gente não tem, por coisas que ainda talvez não aconteceram, por fatos que talvez ainda não vieram a acontecer, e a gente está lá reclamando, porque a gente deixou de adorar, de agradecer, porque nós estamos comparando, querendo viver a nossa vida comparando. E uma coisa que a gente tem que observar, no primeiro versículo do capítulo 20, fala que aquele pai de família saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Fala que aquele homem saiu ao encontro dos trabalhadores para trabalhar na sua vinha. A vinha não era dos trabalhadores, a vinha era do dono. Ele saiu recrutando pessoas. Nós não somos donos da nossa vida, nós não somos donos de nada. Tudo que nós temos é do Senhor. Tudo que você é, tudo que vir a ser e acontecer na sua vida é o Senhor. Se aquele homem não tivesse ido naquele dia, aquelas pessoas provavelmente não teriam tido o que comer, talvez não tinham a provisão daquele dia. Então aqueles homens que saíram 6 horas da manhã, eles não teriam trabalho, eles não teriam sustento, eles não teriam onde se alimentar. Então quando eles chegaram diante de Deus, eles poderiam ter chegado diante de Deus, diante daquele homem e dizer: olha, muito obrigado, porque nós estávamos sem trabalho e foi dado trabalho. Eu estou saindo aqui com dinheiro, estou saindo aqui com a condição, estou saindo aqui com a capacidade de poder voltar amanhã se tiver de novo. E nós estamos às vezes agindo com Deus desse jeito, ao invés de a gente chegar em Deus e falar: olha, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pelo sustento, obrigado porque até aqui o Senhor me trouxe, obrigado porque até aqui o Senhor me abençoou, obrigado porque até aqui o Senhor me sustentou. Não, nós estamos diante de Deus dizendo: olha, Senhor, as minhas contas, olha, Senhor, a minha vida, olha, Senhor, que está tudo errado, olha, Senhor, o quanto eu estou sendo injustiçado. Ora, Senhor, porque as portas não estão se abrindo para mim, está abrindo para o outro, mas não abre para mim. O outro é abençoado e eu não sou abençoado. E a gente, ao invés de chegar diante de Deus e dizer: Abba, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, um coração grato, um coração de gratidão, não um coração de raízes de amargura, não um coração de comparações, não um coração de sentimentos ruins. Provavelmente aqueles primeiros trabalhadores ficaram com raiva dos últimos trabalhadores, como se os últimos trabalhadores fossem culpados.
Esse é o sentimento que nós podemos cultivar e desenvolver se nós não entendermos os desígnios de Deus na nossa vida. A gente começa a ter raiva de pessoas, a gente começa a ter raiva do pai que não deu atenção, da mãe que privilegiou o outro irmão, a gente vai ficar com raiva da escola que privilegiou o aluno ruim, nós vamos ficar com raiva da empresa, do gerente, nós vamos ficar com raiva daquelas pessoas que a gente acha, eles que não estão me dando os meus direitos. Nós vamos ficar com raiva de pessoas e nós vamos ter nosso relacionamento fraquejado, porque nós ficamos com raiva de Deus, raiva das pessoas. E aí no versículo do capítulo 20, versículo 13, ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Em outras palavras, aquele senhor da vinha estava dizendo: nós não combinamos? Quando eu chamei você, não foi para isso? Não foi por essa causa? Não foi por isso que eu te chamei? Nós combinamos, você receberia tal, e eu estou aqui pagando tal para você. Estou fazendo aquilo que foi acertado. Isso me faz lembrar, por exemplo, dos egípcios, quando José começou a governar. Lembrem, aquelas pessoas começaram a sentir fome. José disse para eles: olha, tragam o dinheiro de vocês. Aí eles levaram todo o dinheiro. Aí eles falaram: nós demos todo o dinheiro, mas a comida acabou. José falou: agora traga as propriedades de vocês. E eles levaram a propriedade e falaram: a gente ainda continua com fome. Daqui a pouco José fala: tragam os filhos de vocês, traga tudo que vocês têm. Falando: já trouxemos tudo que a gente tem. E José dava o mantimento para eles, e o mantimento era o básico, era o grão, é o trigo. E você sabe que aquele povo falava para José: olha, nós temos achado graça diante de ti, porque você tem nos sustentado. Eles estavam agradecendo José, porque José tinha levado o dinheiro, levado os bens, levado a fazenda, e eles estavam lá diante de José dizendo: olha, obrigado, porque você tem nos sustentado. Será que nós estamos conseguindo chegar diante de Deus quando Deus tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tira a nossa prosperidade? Nós ainda conseguimos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para te dizer, Senhor, obrigado. O Senhor tem me sustentado, ainda que eu com o mínimo, ainda, Senhor, que eu estou respirando, mas o Senhor tem dado essa vida. Então eu quero dizer: obrigado, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora, lá no livro de Jó, no capítulo 40. Eu quero ler com você dos versículos 6 ao 9, e depois o 41, 11. Jó 40, dos versículos 6 a 9, que diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Cinge agora os teus lombos, como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele faz? E Jó 41, verso 11 diz assim: Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Em outras palavras, assim como ele respondeu para esse trabalhador que achou que ele não estava sendo justo, assim como ele respondeu para Pedro, quando Pedro falou: e o que vai ser de João? Ele falou: olha, o que eu quiser fazer com ele não lhe diz respeito, só preste atenção no que eu estou falando. E aqui a gente está vendo o texto do Senhor dizendo a mesma coisa. Quem é você? Quem sou eu?
para questionar a Deus. Quem sou eu e quem é você para dizer: Senhor, isso não pode? Por que o Senhor tirou tal pessoa da minha vida? Por que o Senhor me tirou o trabalho? Por que o Senhor tirou a minha fonte de renda? Quem sou eu? Quem é você para ensinar a Deus alguma coisa? Para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu vou escrever aqui, a orientação de como é que deve ser feito. Porque o Senhor está dizendo que a terra é do Senhor, os céus são do Senhor, a sua vida pertence ao Senhor. E o Senhor diz nessa noite para você e para mim: talvez você não tenha compreendido ou acha que eu não sei, mas eu sei. A minha justiça é diferente da justiça dos homens. Eu sei e vejo toda a iniquidade que anda sobre a face da terra. Eu sou o Senhor e faço juízo e faço justiça a todas as coisas. Mas não se faça juiz. Não se faça juiz sobre as coisas. Não faça juiz sobre as pessoas. Não se faça juiz sobre as situações. Que não é você que dá os decretos. Não é você que dá o julgamento. O julgamento vem do Senhor. E Ele diz: o meu relacionamento é eu e você. Como o filho pródigo, o irmão do filho pródigo dizia, quando chegou em casa, viu a festa, e ele não quis entrar em casa, porque havia festa na casa, e o som da festa era como se fosse um agravo aos seus ouvidos, porque ele dizia: pai, eu estou contigo aqui há muitos anos, estou trabalhando aqui muitos anos, e eu não tenho nem um cabrito para poder celebrar com os meus amigos. Em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor quer trocar esse coração amargurado, esse coração que talvez já falou assim: Senhor, eu quero os meus direitos. E o direito que o Senhor diz para você nessa noite, o seu direito é de não ter direito algum. O seu direito é descansar no Senhor. O seu direito é de ser cuidado por Deus. O seu direito é Cristo. A sua justiça e a minha justiça é Cristo. Porque o filho mais velho não estava preocupado com o relacionamento com o pai. Ele estava preocupado com o que ele poderia ter de bens. O que o Senhor quer com você nesta noite é que você tenha relacionamento com Ele. E às vezes esse relacionamento é o que te faz chorar na presença dEle. É o que te leva à presença dEle, às vezes em lágrimas, em medos, em insegurança. Mas o que o Senhor quer priorizar na sua vida é o relacionamento. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Porque talvez o que esteja faltando, a justiça e o direito que esteja faltando na sua vida, é você ter intimidade com Deus. Porque quando você está com Cristo, e você entende a graça e o favor de Cristo na sua vida, você não vai ficar querendo medir as coisas, você não vai querer ficar fazendo comparações das coisas, você não vai ficar olhando para as outras pessoas, o que está acontecendo com A, o que está acontecendo com B,
Você vai olhar para Deus e falar: Senhor, eu preciso de Cristo na minha vida. Senhor, Tu és a minha justiça. Senhor, Tu és a minha paz. Senhor, Tu és a minha alegria. Senhor, Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Porque o que eu quero é estar diante dos Teus pés. O que eu quero estar, Senhor, é diante de Ti. Porque se eu estou cheio do Senhor, se a glória do Senhor está comigo, se eu tenho Cristo reinando na minha vida, então eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho gratidão, eu tenho adoração, eu tenho uma boca que exalta o nome do Senhor, e uma boca que diz: amém, Senhor, glória a Deus, eu Te louvo por isso, eu Te adoro por isso, eu adoro ao Senhor pelo que eu estou vivendo, eu adoro ao Senhor pelo que eu estou passando, eu adoro o Senhor porque eu sei que Cristo cuida de mim, porque eu sei que Cristo morreu por mim, eu sei que Cristo pagou na cruz o preço dos meus pecados, a minha dor, o meu sofrimento, a minha enfermidade foram cravadas em Cristo na cruz, e em Cristo você pode todas as coisas. Em Cristo você pode aprender a perder, em Cristo você pode aprender a suportar, em Cristo você pode aprender a andar um pouco mais, em Cristo você pode aprender a se levantar e seguir adiante mais um pouquinho, e você batalhar mais um pouquinho, porque a palavra do Senhor nos diz que é de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Por isso que nessa noite o Senhor falou pela boca da Claênia: não se preocupe, eu estou cuidando de você. Mas eu não quero que você fique mais olhando para um lado nem para o outro. Não fique olhando para as circunstâncias. Não fique olhando pelo que aconteceu, pelo que fizeram com você, pelo que aconteceu. Não foram fiéis comigo, não foram justos comigo. Olhe para Jesus e diga: Senhor, Tu és a minha justiça. Senhor, Tu és a minha alegria. E é nessa alegria que eu vou caminhar. É nessa alegria que eu vou viver. Para que você possa dizer como Paulo, que diz: porque para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa é aprender a descansar no Senhor. Não é chegar diante de Deus dizendo: olha, Senhor, olha aqui, quantas obras eu fiz, quantas coisas legais eu fiz. Senhor, eu mereço mais. O mundo vai dizer: eu mereço mais, você pode mais. Eu quero dizer para você que em Cristo, você só pode o que Cristo tem para você. Você só é o que Cristo é na sua vida. A sua força não está na sua capacidade, não está no seu entendimento, a força não está em você. A nossa força é Cristo. É a graça de Cristo, é o poder de Cristo agindo em nós. Por isso, nessa noite eu quero convidar a equipe de louvor para já ir tomando lugar, e o pastor Ricardo para assumir aqui. Mas eu quero convidar você que hoje entende uma série de fatos que estão acontecendo na sua vida, mas você está disposto ou disposta a dizer: Senhor, eu quero deixar de lado comparações, quero deixar de lado as amarguras, quero deixar de lado a ingratidão, e quero ir para a Tua presença, porque eu sei que o Senhor é soberano, e que tudo que o Senhor faz é perfeito, tudo que o Senhor faz é bom. E tudo que eu preciso está em Cristo. Tudo que eu preciso está em Cristo. Deus abençoe cada um. Você pode se colocar em pé nessa Tu és soberano sobre terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto.
existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mais uma vez. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Preste atenção nisso. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Dê a mão para quem está ao seu lado nesta hora. E você vai orar juntamente com esta pessoa. Você vai clamar por ela. Você vai abençoar a vida dela nesta hora. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Pai, diante da Tua presença. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor, Pai, das nossas vidas. E como foi ministrado esta noite, Senhor, por vezes nos sentimos injustiçados, mas o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E é em Ti, Pai, que nós nos refugiamos. É em Ti, Pai, que nós nos escondemos. É em Ti, Senhor, que nós, Pai, Senhor, nos fortalecemos. Eu peço, meu Deus, que a Tua graça, Senhor, que as Tuas misericórdias, Senhor, invada o coração dos Teus filhos. Renova, Senhor, a fé. Renova, Pai, a alegria. Renova, Deus, o gozo. Renova, Senhor, a esperança. Renova a paz. Renova, Senhor, a Tua presença, Senhor, em nossas vidas. E que possamos ter o nosso olhar fixados no Senhor. Que possamos ter a nossa vida, Pai, fixada no Senhor Jesus, Pai. Seja, Deus, sobre a Tua igreja. Seja, Pai, sobre os Teus filhos. E nós Te bendizemos. E nós Te adoramos. Nós Te exaltamos. Nós Te entronizamos. Essa glória que tem. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos e adorar ao Senhor. Comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Essa glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. você pode
pode aplaudir ao Senhor nesta hora. Aleluia, aleluia. Dê um abraço em quem está ao seu lado e diga: você não está só. O Senhor é a sua justiça. Não desista. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua casa, sua família. Que haja provisão de Deus sobre você, que haja o cuidado de Deus sobre você, que você tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Diga comigo: eu vou debaixo da graça, vou debaixo da unção, orando juntos por grandes conquistas e por uma